Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, seja lá qual for o horário que você está acompanhando aí, mas essa viagem pela história da música cristã no Brasil, hoje com a live agora, nesse período, só uma hoje, né, para podermos aproveitar bem. Então tem a turma aqui já entrando, atendendo a muitos pedidos. Hoje estaremos conversando com uma das bandas, com o representante de uma das bandas mais importantes aí da trajetória da música cristã no Brasil, principalmente do final ali dos anos 80, toda a década de 90 até hoje. Daqui a pouco teremos a participação aqui do Alex Gonzaga aqui do Novo Som, então estaremos ouvindo e conhecendo, quer dizer, alguns aqui conhecem muito bem a história, né? São fãs mesmo aí de toda a trajetória, então sejam todos muito bem-vindos. Estou vendo a turma entrando aqui, tá aí a turma do Catedral e Novo Som, né? Pessoal que curte bastante. E estamos acompanhando aí essa viagem pela história da música cristã no Brasil, então sejam todos muito bem-vindos. Estou vendo a turma aqui, olha só, Mr. Chaguinha entrou. Boa tarde, senhor Chaguinha. Tá aqui o pessoal representando a cidade de Luzilândia, o pessoal aqui da Igreja Batista Memorial, muitos já entraram, Brasília, é muita gente aqui chegando. Amanhã, só avisando para vocês, amanhã também tem o PG, viu? Tem PG e o Natinha, será uma alegria, estamos registrando, tá a Natália aqui também. Grande abraço aí para todo mundo, tem sido muito bom, temos aprendido muito, né? Acredito que não só eu, como todos aqui estão aprendendo a respeito da história da música cristã no Brasil. Eles que gravaram aí, muitos consideram, né? Tem aí a primeira música, olha aqui, Pastor Edson aqui também, rapaz, da cidade, o reverendo da cidade de Altos aqui no Piauí. Tô impressionado aqui com a presença tão rápida de vocês aqui. Mal abri a live, a turma já foi entrando, então vamos conversar. Amanhã temos PG e o pessoal que gosta do da Black Music, né, podemos assim dizer. Amanhã temos o Natinha, que é um dos grandes responsáveis aí, um dos grandes precursores junto com a banda Rara. Então amanhã também é um dia super especial e vamos poder conhecer assim cada vez mais aspectos, né? Então vocês que estão chegando agora, que conheceram o perfil aí há pouco tempo, tem muita coisa boa aí no feed, você pode procurar. Depois você procura lá também no YouTube, História da Música Cristã no Brasil, e você vai poder conhecer, ver as outras lives. Estamos atualizando o YouTube, tem podcast também. Aqueles que gostam do Spotify, presta atenção, eu criei uma playlist onde eu estou colocando aí umas 2 a 3 músicas de todos os convidados que eu já fiz. Está lá no Spotify, História da Música Cristã no Brasil, né? Daqui a pouco, hoje no final do dia, eu vou incluir alguns clássicos do Novo Som e você vai poder curtir também. Então fica a dica aí no Spotify, tem lá História da Música Cristã no Brasil podcast e tem também uma playlist muito legal para você poder conhecer aí mais dessas músicas que marcaram época, as que vocês já conhecem e gostam, e também curtir outras. Então lá no Spotify, História da Música Cristã no Brasil, tem de 2 a 4 músicas de cada um que eu estou entrevistando. Então vamos lá, ele chegou, como disse, vamos conversar um pouco aqui com o Alex. Olá, boa tarde! Fala, meu irmão, tudo bem, Ramon? Boa tarde aí para você, para o pessoal todo aí ligado. Tudo tranquilo? Boa tarde, tá me ouvindo mais bem? uma luz aqui para ver se fica melhor. Tô te ouvindo bem, tudo Joia. tranquilo. Pois seja muito bem-vindo, é uma alegria muito grande receber você aqui. A gente tem feito uma viagem pela história da música cristã no Brasil. Eu fico muito feliz de poder conversar um pouco agora. Desde que eu comecei, na primeira semana que eu comecei a fazer essas lives, e lá se foram já muitas, teu nome sempre foi o primeiro, assim, né? Não, cadê o Alex? Cadê o Novo Som? Então, que legal, obrigado aí pelo carinho, Ramon. Muito bom poder conversar com você. E eu quero começar da maneira como eu tenho feito aí com a turma toda, perguntando para você como foi que a música surgiu na sua vida e como é que ela cruza com o Evangelho.
Ramon, as coisas foram muito paralelas. Na realidade, eu sempre falo que grande parte dos músicos e musicistas aqui no Brasil, em sua grande maioria, com poucas exceções, nasceram dentro das igrejas. Mesmo que não tenham permanecido na igreja fazendo música cristã, as igrejas, né, elas realmente são celeiros de músicos, não só de instrumentistas, como de vocalistas, coristas, maestros, maestrinas, né, porque a gente aprende desde criança a cantar dentro da igreja. Né, a motivação, só em você começar. Eu sou batista, então no nosso caso cantor cristão, mas aí a Assembleia de Deus com a harpa cristã, as metodistas com o inário cristão, quer dizer, cada um tem a sua referência musical de hinos, você começa desde pequeno a aprender a cantar, né, na congregação. E aí, se você tem alguma aptidão musical, você normalmente se inicia aí com um bom e velho violão, né, que é a coisa mais popular, o instrumento mais popular que a gente tem, que é um instrumento que você leva para qualquer lugar, vamos colocar assim, diferente de um teclado, de um piano e de outros, baterias e outros, né? Eu comecei a coisa muito paralela. Com meus 6 para 7 anos, eu fui levado pelos meus pais para a primeira igreja batista em Padre Miguel, a igreja essa onde eu fiquei muito tempo, me converti e me batizei ali. E ali eu comecei a dar os meus primeiros acordes de violão e a partir daí fazer aqueles solos tradicionais com violão e voz nos cultos dominicais, né? Começando não já no culto principal, mas no culto dos adolescentes. Eu quando comecei na igreja, a denominação batista tinha, hoje deve ter até mudado o nome, mas eram os juniores, que eram abaixo de adolescente, hoje a pessoa chama de pré-adolescente, né? Então, os juniores e tal. Eu participei dos embaixadores de Cristo, embaixadores do Rei, várias organizações da igreja, até começar a fazer também, a ousar cantar uma música ou outra, numa participação de um culto e tal. Então, a coisa começou paralela, mas na realidade eu não tinha nenhuma pretensão. É bom que fique claro isso, eu sempre falo isso, porque seria muito, muito fácil, mas muito mentiroso falar, não, poxa vida, eu já tinha vislumbrava, nada disso. Era uma coisa que eu fazia por hobby, para ajudar na organização da igreja. E, sinceramente, não me via nem com talentos e possibilidades de onde Deus ia me levar. E a coisa foi mais ou menos aí, paralelamente, foi uma coisa com a outra. Eu não fui para a igreja já com esse talento musical, nem de outra forma, né? As coisas foram paralelas, mas eu não tenho dúvida que a igreja, a congregação em si, ela me motivou muito a isso aí. Ah, ok. E nesse ambiente batista, eu também sou batista, estou falando aqui da Igreja Batista Memorial em Timon, no Maranhão, Teresina. Você conhece essa região? Já andou por aqui? Conheço bem, conheço bem. Tem um carinho por Timon, tem um carinho por Timon muito grande, a gente sempre está aí. Já tive com o Novo Som na Assembleia de Deus de Timon, se eu não me engano, que é a Assembleia onde o pai do Gerê, né, o Tempo Central, o pai do Gerê, é um amigão meu, parceirão meu. Você, inclusive, falou sobre referência do Gerê e tal, do Lincoln Lira e tal. Uhum. E até avisando, até um toque aqui, irmão, importante, só um parênteses. Às vezes o pessoal fala assim, caramba, eu vejo o Alex participar de umas lives, mas quando eu peço para ele participar da minha, ele não participa. Gente, são muitos pedidos, então, sinceramente, eu tento dar uma selecionada e fazer lives por indicação. Porque é impressionante, Ramon. Cara, eu sei. No inbox aqui chega toda hora, quer fazer uma live comigo. Eu tenho minhas outras coisas para fazer e às vezes não tem nada a ver também sair fazendo live com quem eu não conheço, quem não tem uma referência para bater um papo de conhecimento musical. Então eu fico até dando um toque aí. Mas o gerente tinha me dado um toque. Então, Timon, esse pedaço aí do Maranhão, que é fronteiriço ali com o Piauí, é um espaço que eu gosto demais. É isso aí. E aqui também nesse ambiente batista, né? E aí pensando, você falou que você cresceu na Igreja Batista, o que é que você escutava? O que você curtia? O que chegava para você na época? Quais eram suas referências? Olha, eu vou falar para você, é muito interessante. Talvez alguma das minhas referências... Eu tenho, assim, duas fases, lógico. A primeira fase como pré-adolescente, na época, como eu falei, junior, se é que é batista sabe dessas nomenclaturas e tal, juniores e tal, e adolescente, eu, na realidade, ouvia muita música dentro da igreja, e existiam já conjuntos aqui no Rio de Janeiro que me faziam assim, nos faziam, principalmente para a garotada, né, que era uma grande novidade. Você estava acostumado a piano e órgão, né, e música coral, música de conjuntos corais e tal. Aí, de repente, chegavam as bandas
E era muito engraçado, porque eu falei, cara, que coisa impressionante. Eu nunca, né, nunca tinha saído da igreja e tal. Ainda existia uma coisa chamada pianola, que foi o intermediário entre o órgão e os teclados mais modernos, com os sintetizadores, né? Era uma pianola que chamavam, com pouquíssimos sons ainda e tal. E existiam duas bandas aqui que eu ficava fascinado quando eles iam visitar a minha igreja, e iam sempre iam, porque a minha igreja sempre teve um projeto de juventude muito forte. E a minha igreja, quando eu falo, na verdade, é a minha ex-igreja, que eu já sou membro de uma outra igreja, batista também, pedi carta, mas já há bastante tempo. Mas eu falo que é a igreja do coração, né? A primeira igreja batista aqui no bairro de Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio. Atualmente eu congrego, atualmente já há um bom tempo congrego, depois que me mudei de bairro, aqui na primeira igreja batista do Recreio dos Bandeirantes. Mas, então, essas bandas, elas iam muito lá na igreja porque nós tínhamos dois parentes da igreja, da nossa igreja, que eram parentes desse pessoal dessa banda. Então, eles estavam lá. Eu não sei se essa banda, infelizmente, chegou a ir para fora do Brasil, mas para fora do Rio de Janeiro, mas na época era o auge aqui, que eram os Cantores de Cristo. Os Cantores de Cristo. Era uma banda. Depois, você que curte pesquisa, você também quiser pesquisar, vai lá. Até hoje eu sou muito fã, porque essa banda, gente, me motivou muito. A gente cantava muito as músicas que eles cantavam. Né? Não tinha ainda aquela onda de rebanhão, de novo som, era uma coisa um pouco mais retrô, mas já eram bandas, baixo, guitarra, bateria, aquilo fascinava a gente, né? E já existia também o conjunto Sonoros, que também foi um conjunto de grande porte aqui. Hoje ainda existe, mas de uma forma de menor exposição. Eles vieram procedentes da primeira igreja batista de Irajá, aqui na zona norte do Rio. E eu tinha os meus cantores. Até hoje, por exemplo, eu sou muito, mas muito fã, porque ele também é muito na minha igreja, era cantor, do pastor Vitorino Silva, que é da Assembleia de Deus. E eu amava, inclusive no meu projeto Canções Eternas Canções, eu tive o privilégio de regravar duas músicas que foram sucessos na voz do pastor Vitorino Silva. E sempre falo, se Deus ainda me der a oportunidade, um projeto que eu quero fazer do Canções Eternas Canções, mas aí sim convidando para cantarem comigo. Quem sabe Deus não me dê essa oportunidade de cantar. Pastor Vitorino Silva. E vários outros que nem permaneceram e tal. Mas essas foram as minhas referências da igreja. A partir que eu fui crescendo e também começando a gostar de música, aí a coisa abriu, o leque abriu, a cabeça abriu. Você sabe que, graças a Deus, as nossas igrejas batistas elas não são bitoladas, ainda mais numa época daquela, a gente está falando na década de 80, e eu comecei a ouvir música fora da igreja. E me apaixonei por várias bandas, até que hoje são minhas referências internacionais, que são bandas de muita projeção, e que dali partiram outros cantores solos. Eu vou dar um exemplo de The Commodores, da onde surgiu Lionel Rich, Wolf and Fire, da onde surgiu Philip Bailey, da onde surgiu Maurice White, Casey Sunshine Band, e tantos outros, né? Maestro Barry White, absurdamente, uma super voz, um super arranjador. E aí eu comecei a pesquisar e beber dessas fontes. E aí eu comecei a ouvir também Toto, comecei a ouvir algumas coisas, e aquilo me abriu muita cabeça para que a gente tivesse até a musicalidade que a gente tem aí. E aí vem também para as minhas referências também de dentro da igreja, né? A gente tem algumas pessoas maravilhosas e tal, mas aí eu comecei, só para ilustrar, eu comecei a ouvir também outras coisas, né? Onde a gente pôde beber mais e, obviamente, se modernizar mais e talvez hoje lançar alguma coisa que talvez tenha sido um grande divisor de águas na vida do Novo Som, na minha vida como músico, como ministro de música e como músico profissional que sou também, né? São coisas paralelas ali, e a gente começa a beber de várias fontes e ali formar dentro da sua cabeça musical o seu estilo. Isso, que você pontuou bem, né? A questão ali daqueles anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90, como vocês formam um grupo e Igreja Batista tinha aquela questão, eram os conjuntos, depois os grupos de louvor, né? Era mais ou menos por aí que as coisas caminhavam dentro da igreja. Sem dúvida, sem dúvida. Como é que foi, então, aí essa formação dentro da igreja e a sonoridade? O Novo Som, ele começou
lá na PIB de Padre Miguel, por uma, assim, a gente, aquela rebanhão, a coisa começando né, caramba, poxa, a gente tem que botar música mais brasileira, né, Tupiniquim, porque os nosso cantor cristão, o Inário, era tudo música importada da Europa, dos Estados Unidos, onde aqui faziam as traduções, adaptações, mas a gente cantava aquela coisa de lá. E quando começou essa efervescência na música cristã brasileira, que depois passou a ser música gospel, né, rotular, música gospel e tal, eu já tinha meus, sei lá, muito assim, mas deixa eu ver, 80, só fazer os cálculos aqui. 85. Eu devia ter meus 17 anos por aí. E aí, só o pessoal fazer os cálculos para saber a minha idade, que eu nunca neguei, eu já passei de 50. E, na realidade, já tocando um violão e gostando de contrabaixo, sempre eu sou muito apaixonado por contrabaixo. Se você perguntar o instrumento que eu mais gosto é contrabaixo. E tive o privilégio de tocar contrabaixo no princípio do Novo Som e cantar e tocar contrabaixo. E na época eu fiz escola de música Vila Lobos, fiz um pouco de aula de contrabaixo e tal. Mas assim, aí o que acontece? Ali a gente falou assim, poxa, vamos fazer um conjunto, né? O nome era conjunto aqui para cantar corinhos, o que hoje chama-se de cântico congregacional. Na nossa época a nomenclatura era os corinhos, né? E são essas músicas mais populares, né? O que a gente canta sempre ali na igreja, a parte do cantor cristão, no caso da Igreja Batista. E aí a gente teve uma força muito grande do meu pastor na época, do pastor Eronildo de Almeida Matos, e minha mãe, e algumas pessoas que tinham a cabeça mais aberta e queriam segurar a juventude. Existia uma evasão muito grande da juventude nas igrejas, e ali a gente comprou uma bateria, que era uma coisa inusitada para uma igreja batista, né? Compramos ali um tremendão, um baixo, uma guitarra, um violão, e fizemos uma revolução na igreja. Foram você que é batista, você vai entender, foram muitas sessões depois da igreja extraordinárias para falar sobre isso. Eu participei de algumas sobre essa questão de bateria, compra de guitarra, tinham essas questões. Exatamente. Né? Os caras querem botar, os garotos querem virar roqueiro, igreja no lugar de rock, os diáconos mais retrôs e tal. Mas tinha, graças a Deus, pessoas também que falavam, não, a gente tem que segurar essa juventude. A minha igreja foi uma precursora em ter um campo de futebol e uma quadra de futebol dentro do terreno da igreja. A gente, até hoje, a PIB de Padre Miguel é um dos maiores terrenos de igreja batista do Rio de Janeiro, com espaço suficiente. E até hoje tem. Isso era legal, era uma forma até de evangelismo. A gente convidava o pessoal de fora para jogar bola ali com a gente. Às vezes convidava depois no outro dia, normalmente era no sábado. Aí, pô, vem então. A gente fazia amizade. Pô, então vem amanhã no culto. Aí e muitas pessoas se chegaram para a igreja por isso. Então a igreja lá sempre foi também uma igreja muito revolucionária para o bem, lógico, revolucionária para o bem. E aí a gente, sabe, sempre pautou por alguma coisa nova. E aí começamos ali a tocar os corinhos e tal, a coisa começou a abrir mais, né? E até que um dia a gente falou, poxa, nisso vem o Lenilton, também chega o Lenilton lá na nossa igreja, e já era músico da aeronáutica, e também cheio de ideias e tal, e a gente falou assim, pô, vamos formar uma banda, né? Aí vamos formar uma banda para a gente ter algumas composições, a gente se apresentar, cantar, né, na igreja e tal, não ficar só acompanhando ali os corinhos e tal. E aí, com essa adventura, Lenilton chegando, a gente forma um novo som, né? Ainda não tinha nome, a gente forma uma banda lá, um conjunto, um grupo musical, e depois esse nome veio daquelas coisas, né? O pessoal está aqui, a minha cunhada está aqui passando aqui, falando das sessões aqui. Muito bom. Sim, um beijo para você, um beijo para o Vinícius. Ela falou as sessões e tal. Aí a gente começou a ter algumas composições nossas e a cantar algumas músicas já dessas bandas conhecidas, né, com alguns arranjozinhos e tal, diferente. E começamos a apresentar isso na igreja. Isso foi muito legal, foi muito bem aceito. E a qualidade já começava a aparecer um pouco de qualidade. Aí aconteceu daquelas coisas de algumas igrejas ali do entorno da Igreja Batista em Padre Miguel a chamar a gente para os cultos festivos deles, né? Poxa, vocês têm um conjunto aí bacana, vocês podem ceder para a nossa igreja que vai ter ali um culto, um ar livre. Conferência. Um ar livre e tal.
E nós éramos, para você ter uma noção, Ramon, você sabe que nós éramos organização da igreja. Para a gente sair, isso tinha que passar em sessão, em sessão, porque nós éramos uma É. organização da igreja. Nós não tínhamos uma Uau! independência. Só quem é batista sabe o que é isso. Aí, aí, a gente, Com a certeza. gente- aí chegava uma carta, aquela formalidade toda. A igreja mandava uma carta para a Igreja Batista de Padre Miguel. Isso era levado a uma sessão, era liberado, porque os instrumentos ficavam ali, né, sobre guarda ali da igreja, aquelas coisas e tal. E isso foi bacana, a gente foi tendo experiência, até que em 88 chega alguém visionário, o nosso querido Silvio Scarabelli, que era o irmão lá da igreja e que trabalhava em rádio, e gostava muito, falou, vocês são muito talentosos e tal, vocês têm que gravar um disco. Aí, como gravar disco? O que é gravar disco? A gente não sabe nem o que é entrar em estúdio, a gente é músico daqui da igreja e tal. E nessa época eu já trabalhava no Bradesco, tinha o meu trabalho secular, eu fazia direito e trabalhava no Bradesco, o Mito trabalhava na Golden Cross, o Lenilton era da Aeronáutica, o Geraldo Ábido, ele era não, nessa época o Geraldo nem era ainda da banda, mas todo mundo tinha seus trabalhos seculares, a gente até fazia a caixinha para manter os instrumentos, para comprar as coisas, a gente que botava a Era grana. difícil, caro. Muito difícil, e a igreja também fazia aquelas campanhas de cantina, né? As irmãzinhas levavam um bolo e tal, a gente tinha cantina, tinha um dia na semana que a gente tinha uma cantina para a banda. Recordações maravilhosas que fazem parte, isso vai ficar para sempre para mim, no meu coração, porque eu sempre falo que o novo som não veio com aquela coisa de vamos formar uma banda porque a gente vai cantar e vai ficar famoso, e nada disso, nada disso. Nós tivemos um apoio total de pessoas que até hoje são importantes, algumas já se foram, né, por questão de idade, a gente era muito garoto na época, e aí a gente, em 88, grava um LP. Esse cara, o Silvio Scarabelli, ele hoje pastor batista também, hoje pastor da Igreja Batista de Santa Margarida, aqui em Campo Grande, aqui na Zona Oeste. Aí o Silvio fala assim, não, eu consegui aqui uma gravadora para vocês gravarem, ela vai bancar tudo. Então, cara, então tá bom, vamos lá. Aí entramos no estúdio pela primeira vez, ninguém tinha noção do que era isso, não tinha experiência nenhuma. E foi um trabalho muito amador, mas que valeu demais, valeu demais, valeu demais. Hoje eu aconselho a pessoal que puder no YouTube ouvir esse projeto. A gente ainda não conseguiu colocar ele nas plataformas digitais, ele acabou também depois saindo em CD, virou uma relíquia, né? Uma relíquia, Uhum. um trabalho de 88, porque essa gravadora ela parou, eu estou até tentando fazer um contato para ver se a gente puxa também para as plataformas digitais, que a gente acabou de botar nas plataformas digitais todos os nossos álbuns dos anos 90, né? Da Opa! NS Records, estão nas plataformas, do Pra Você, o Luz, botamos todos eles, e aí só falta esse. Porque os outros já estavam lá, da MK, da Universal Music, só falta esse. A gente está tentando aí pegar esse projeto. E aí, a gente grava esse projeto, foi uma coisa muito interessante, muito amadora, a gente teve uma experiência engraçada, porque era em long play, né? Era em long play, e muito interessante, cara, que chegaram os discos, mas não chegaram as capas. E a gente tinha Ixi, marcado aquele culto na igreja de para fazer aquele lançamento. culto de ação de graça, de lançamento. E foi muito engraçado que a gente cantou as músicas e falou, meus irmãos, não chegaram as capas ainda, mas você pode comprar aqui, depois a gente entrega a capa. Foi sensacional Gente! isso, foi muito engraçado isso. Pena que a gente não tem registro, né, cara? Hoje, antigamente tinha registro disso. Exatamente, para registrar as coisas antigamente, tem um monte de coisa que a gente passa, a gente não tem uma foto Mas vale dessa a fase. pena, mas vale a pena ele falar isso e tal. A capa também foi toda doada, um cara fotografou, outro deu a capa, aquelas coisas. E aí a gente continuou, até que, vamos gravar de novo, em 1990, alguma coisa melhor. A gente começou a pegar o gostinho e tal. E aí a gente, em 1990, a gente falou, pô, vamos gravar a gente mesmo, vamos embora fazer um projeto, a gente já sabe como é que é estúdio e tal. Aí, pô, então vamos embora, tem que ter grana. O que é que a gente faz? Vamos fazer uma vaquinha, cara, eu não tenho grana, não tem grana, não tem grana. Eu tinha um carro, eu tinha um Corcel 2. Eu tinha um Corcel Nossa! 2 83. Aí eu falei, cara, ó, Uau! eu vendo o meu carro. Se vocês quiserem, eu vendo o meu carro, a gente bota aí. Depois eu só quero o carro de novo. Os primeiros lances que a gente vendeu, eu preciso comprar um carro de novo para mim. Oi, tu faz isso? Eu falei, faço, beleza. Peguei, torrei o carro, Nossa! fiz o projeto, um projeto chamado Pra Você, né, um álbum chamado Pra Você, com a música Pra Você. E aí, cara, Deus colocou a mão e foi o primeiro grande sucesso da banda. A banda chegou e foi
e foi passando isso aí para, né, para tantas outras coisas. Só um minutinho, deixa eu só chegar aqui, chegou gente aqui, deixa eu só atender aqui. Espera um minutinho. Tranquilo que Só live um é segundo. assim mesmo. É, Tá já bom, volto já, tá já bom. volto. Tá bom, tá bom. Então, vamos lá. O Alex já volta, aquietem, acalme o coração. Ele vai contar, inclusive, a história do Pra Você, tá bom? Pessoal, vocês estão escrevendo muito, tem muita gente na live, não consigo acompanhar aqui. É difícil mandar abraços personalizados, tá bom? Estamos contando a história. Então, antes que comecem a surgir, essa live vai ficar salva aqui no perfil. Vocês que entraram pelo perfil do Alex, se inscrevam aí no Música Cristã no Brasil, tá bom? Para a gente poder continuar aí, para você ter acesso a esse conteúdo, ok? Aqui, Fábio, você não tem jeito. Tá aqui, ó. Voltamos. Aí, cara, Muito bom. só um minutinho. Olha, pode passar aqui não tem ângulo não. Pode passar. O pessoal tá chegando da praia e tal, tá chegando, aquelas coisas. Ah, que beleza. Todo mundo de máscara, não, todo mundo de máscara tem que dar uma andada, porque ficar só em casa não tá dando, não. Aí, o que acontece? Aí veio para você. E, paralelamente a isso, o surgimento das rádios FMs no Brasil. As rádios eram AM, aquela sonoridade muito ruim, né, aquela dificuldade de se pegar. As rádios FM chegam e chega essa canção. E na época era assim, cara, a gente mandava pelo correio, disco, sabe? Você era de Timon, aí você vinha aqui no Rio, gostava, comprava LP e você que levava para a rádio. Era uma coisa assim, muito trabalho mesmo de formiguinha. Não tinha aquela coisa de você colocar hoje na internet e ir para o mundo inteiro e tal. Mas essa música estourou. E aí levou até hoje a uma canção gravada em 1990, que a gente, quando dá a introdução, pra você, o sorrir é mais cara. Aí o mundo explode, todo o pessoal ali, várias gerações. Com certeza cantando. tem gente cantando em casa agora. Na hora que você falou aí, a pessoa já é na hora. É verdade. Como é que surgiu essa música no repertório de vocês? Como é que ela entrou no disco? Qual que é a história? Essa música é uma música composição do Lenilton, e sinceramente eu seria leviano em falar como ela é. Quer dizer, ela entrou no repertório que a gente estava fazendo as canções ali, compondo, fazendo os arranjos, e ela entrou. Não houve nenhum detalhe específico. Ela surgiu junto com várias outras músicas, né? Com várias outras músicas. E também por uma grande coincidência a gente botou o nome do LP, o título da música. A gente sempre teve essa mania, o Novo Som sempre teve esse costume de colocar o nome de uma música que fosse do projeto. Sabe? É sempre o nome de uma música, mas que nem sempre é a música nem de trabalho. Não era por isso, é pelo nome. A gente achou para você, ou seja, assim, é um presente nosso para você, né? Toma para você. Essa era a ideia do negócio. Entendeu? Mas quando você teve contato com a música, gravou, você escutou, você sentiu que ela seria uma música especial? Ou você estava tão envolvido no todo que não... A gente sente, Ramon, mas na realidade, tá passando muita gente aqui, mandar um beijo para um monte de gente, a gente parar aqui, uma amiga minha que eu fiz live ontem lá de Curitiba, pessoal de Curitiba, pessoal todo, depois a gente tenta mandar um beijo aí, muita gente passando. Então, na realidade, quando você faz um projeto, a gente sempre fez projetos no princípio nosso, de 8 canções, a gente só colocava 8 músicas no projeto, e assim, a gente podia ter uma noção, eu acho que essa música aqui vai dar certo, eu acho que essa música aqui ela pode ir para a rádio, né? Mas às vezes isso não tem nada a ver, a rádio pega ali o projeto e ela vê uma outra música, outras músicas que estão ainda mais do tamanho do Brasil, né? Isso ainda mais do tamanho do Brasil. Cada região tem uma particularidade. Sem internet, né? Sem internet, você não podia falar assim, eu vou divulgar essa, né? Vou botar essa aqui para todo mundo. Não era assim, né? Não era assim. Então você mandava o LP, tinha 8 músicas. De repente você em Timon tocava uma, em Teresina tocava outra, em São Luís do Maranhão tocava outra, no Rio tocava outra, São Paulo tocava outra, né? Era uma coisa assim. Depois, quando a gente se profissionalizou,
é que a gente começou a passar as faixas já separadas. A gente mandava uma faixa de música mais dançante e uma faixa de uma balada para unificar. A gente fez muito isso. Eu consegui copiar isso das gravadoras americanas que faziam isso. Eles faziam os CDs. Isso na época dos CDs, eles faziam os Uhum. CDs com singles, ou no máximo duas Isso. músicas, e mandavam. Então isso já dava para você chegar em Timon e cantar uma música, e essa mesma música, ao chegar em São Paulo ou no Rio de Janeiro, ser cantada a mesma música, porque as rádios só tinham essa. Só depois de um bom tempo que a gente mandava o projeto todo, né, para que elas pudessem diversificar e tal. Mas nessa época foi assim, e para você estourou. É uma música com uma mensagem muito bonita, realmente, uma música que fala aos corações. E aí o Novo Som veio com aquela coisa assim, caramba, chegou uma nova banda, chegou uma banda aí com uma nova visão, porque na época as bandas vieram também muito com aquela questão só de rock Isso. brasileiro, né? Aquela coisa. E o Novo Som tinha essa linha Outra de pegada. baladas, essa linha de black music, já tinha uma coisa mais swingada, diferente das outras bandas que eram só rock, que eram legais, mas que tinham uma constância a mais dentro da linha do rock. É curioso porque várias, quando você faz pesquisa, e já cansei de ver gente que quando lista banda de rock, coloca Novo Som. E eu sempre fiquei com aquela. Assim, É, gente, o Novo Som não é o rock, a pegada é é outra. uma Você banda falou de das pop rock. referências, É um pop já rock, né? era uma Um outra pop rock. pegada. Qual Que foi? depois, eu acho que o Novo Som virou até um pouco mais roqueiro, com umas linhas mais de rock, a partir da sua. A partir de 97, 98. A gente gravou uma música chamada Não Me Deixe Te Deixar, que tinha essa onda, e depois quando a gente, em 2000, a gente estreia na MK Music, a gente gravou um álbum chamado Herói dos Heróis, e que essa música Esse Herói já dos era Heróis tem uma mais. pegada muito grande, né, e tal. Eu nunca nem me achei com voz para roqueiro, para essa onda de rock e tal, mas graças a Deus eu penso, não, cara, você tem a gente consegue às vezes suavizar mais a voz e numa onda de rock colocar uma voz mais arranhada um pouco, né? E eu tento passear por todos os gêneros aí. Eu acho que o Novo Som é uma banda pop, de popular, pop de Isso, popular, que a gente passeia entendi. por muitos ritmos mesmo, e eu acho isso assim um grande diferencial do Novo Som. Falando agora sem falsa modéstia, eu acho que o Novo Som é a única Claro. banda que conseguiu ter essa pegada passeando por vários ritmos. E aí talvez tenha sido também essa possibilidade de ajustar-se a Colocar, né? vários, né, a vários lugares, né? Eu sempre falo que o Novo Som é aquela banda que pode tocar como a gente tocou aí na Assembleia de Deus Tempo Central de Timon, e a gente pode tocar no festival de rock em qualquer lugar do Brasil. É verdade. Qual foi a primeira música sua que você escutou numa rádio assim, que você, caramba, tá na rádio? Qual Cara, isso foi foi uma, essa foi uma música e emoção. como é que. Do primeiro disco, daquele que saiu sem capa, Um Novo Som para Cristo. Existia existia não, existe até hoje é a rádio número 1 aqui do Rio de Janeiro, a Rádio Melodia FM. Uhum. Nós mandamos o disco e esse amigo nosso que nos influenciou a gravar, o Silvio Scarabelli, tinha uma entrada na rádio na época e levou. E aí nós soubemos que a música ia tocar pela primeira vez às 4 ou 5 horas da tarde na rádio. Aí fomos para casa do pastor Euronildes, a galera toda lá do pastor da igreja, e ligamos lá o 3 em 1 na época alta, aí teve 3 e salgadinhos, 1. salgadinhos, Quem tinha 3 Coca-Cola. em 1 era rei, hein? O pastor da igreja, né? Quem tinha 3 em 1 era rei, era um aparelho legal. Era o 3 em 1 da Nacional, um aparelho chamado Nacional, era a marca. Aí a gente foi para lá com salgadinhos e tal. O pastor Euronildes sempre fez muitas festas assim na casa dele, sempre foi um cara muito ligado à juventude e tal. E aí foi uma festa, né? E a música que foi uma música minha, do Lenilton e do Márcio, se eu não me engano. Nós três fizemos essa composição, música que tem o nome da banda, chamada Novo Som. Novo som. Antigamente tinha aquela de você sempre fazer uma música com o nome da banda, né? Tinha essa coisa. A gente fez essa música. É um novo som, um som novo, som de Deus, que invade o meu ser, que me faz crescer, me faz viver. Aí o refrão: quero ir com Cristo, cantar um novo som. Quero ir com Cristo,
cantar um novo som, e aí vai. Aí essa música Muito foi uma legal. emoção absurda, né? Até hoje a gente está pensando em, quem sabe, um dia regravar essa canção com uma mais moderna, porque é uma música também que tem uma história muito grande, porque tem a música com o nome da banda, né? Então, ela nunca foi regravada em trabalho nenhum? Não, 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 não. Olha que curiosidade. É É, interessante mesmo. Quando eu não, fiz só que. a pesquisa, algumas pesquisas que eu fiz e tal, eu encontrei, né, o nome e até passei para a turma aqui. Tem um pessoal aqui que gosta demais. Tá até aqui, o Chiquinho, a Tamires, o Edson e a Cintia, eles são mesmo, tudo é novo som. E eu Legal. mostrei para eles, falei, cara, você lembra dessa aqui? E aí eles ficaram, foi essa é a primeira, né? Que É. dava o nome, inclusive, bem legal. E aí você falou da experiência como foi gravar o primeiro, aí você investiu o seu carro no segundo, e vocês têm, surge um selo, né? Vocês fundam aí Exatamente. Eu dei continuidade, aí nessa época eu saí do banco e Deus começou a falar de uma forma mais específica, ó, vocês têm que ir por aqui, não vai dar mais para trabalhar, e aí como é que a gente faz? A gente botou isso na mesa, quem quisesse ficar para tentar, né, para entender logicamente ficasse, senão a gente precisava ter um outro espaço. A gente pede permissão para a igreja de Padre Miguel de deixar de ser uma organização da igreja para ter uma liberdade maior, Hum, mas, né, uma liberdade de viajar e tal. A gente começa a viajar aqui, no caso ainda para o Sudeste e tal, às vezes de ônibus de carreira, né, de ir para rodoviária e de ônibus de carreira e tal. nossa. De ônibus de carreira. E, E E como é que aí, foi essa experiência de, ao mesmo tempo que vocês estavam na estrada e começando a viajar, já com a ANS e é, cuidando da. exatamente. A gente lança um selo, esse selo, aí eu fiz, falei, galera, eu preciso profissionalizar isso. Não, cara, faz você tem a onda de empresário, você é um cara que gosta de articular. Isso eu fiz, a INS é minha, era minha, a empresa já não existe mais especificamente, mas os fonogramas, inclusive, são meus, pertencem a mim, os fonogramas específicos, né? Lógico que eu falo Uhum. administrativamente em questão de direitos, divisão de direitos e tal. E a gente faz a INS, a gente cria uma empresa mesmo, porque às vezes o pessoal começou a comprar, as lojas começaram a comprar os discos para vender, às vezes a gente tinha que pedir nota fiscal a um, nota Nota fiscal a fiscal. outro. Aí a gente precisou ter um CNPJ e tal. E a INS surge em 1990. O para você ainda foi muito caseiro, o negócio foi para minha casa e tal. A gente botava, encapava na minha casa, na casa dos meus pais lá. Mas aí a Nossa, gente dava um depois, trabalho. um trabalho absurdo. Mas aí depois, as coisas que foi começando a ter, eu comecei a ter mais um funcionário para ajudar, e quando a gente viajava, esse funcionário ficava, depois de um funcionário foram mais dois, três, chegamos a ter 17 funcionários, ia ter um prédio inteiro aqui na Lobo Júnior, aqui na Penha, num bairro, e tínhamos uma grande loja embaixo, e, né, tipo assim, a partir daí a coisa aconteceu, até nós, aí começaram a vir sucessos pra caramba, 90 para você, 92 teve o álbum Passaporte, aí depois do álbum Passaporte 93 Luz, 93 para 94 Luz, aí 94 para 95 De Coração, aí começaram a vir Então, sucessos, escrevi, vocês acredito. vocês viram uma usina de É, sucesso, mas é, tem um é, negócio aí que eu não lembro se no segundo, no terceiro, vocês fazem algo que pouca gente ou ninguém tinha feito oficialmente. Vocês gravam a música, eu até tinha notado aqui que era eu e você, que é uma música oficialmente, uma música que é considerada até quando você pesquisa músicas românticas e tal, muita gente coloca o novo som como iniciando esse processo. Como é que sim. foi para vocês essa questão de colocar no repertório uma música romântica e depois isso deu sequência, virou. Muita gente começou a gravar e surgiu lá na frente, anos depois, coletâneas de músicas É, românticas dentro é do verdade. universo. Como é É. que foi a escolha e a repercussão quando vocês lançaram? Deixa eu só antes mandar um grande abraço para um parceirão nosso, que é o Gerê, tá aí, chegou aqui na live também. Ou Gerê, um beijo para entrou? você. Acabar aqui, eu vou ligar para você que eu estou querendo falar contigo, saudade. Gerê eu É, conheço. irmão. É, assim, em 92, quando surge o Passaporte, em 93 surge Luz, a gente, justamente em 92 para 93, a gente também ousa em colocar uma música romântica, que também foi outra coisa. Ah, que absurdo, os caras já vieram com rock, cabelão,
brinco, e agora ainda quer botar música romântica, os caras querem virar o roupa nova da música cristã, aquelas coisas assim, então. Aí a gente lançou uma canção chamada Eu e Você, e cara, estourou, estourou no Brasil inteiro, foi uma revolução, porque o pessoal nas igrejas só tinham lá condição de, de ouvir Kennedy, de ouvir Richard Clayderman nos casamentos, não tinha música de casamento evangélica, cristã, né? Exatamente. Só tinha música, só tinha que tocar música instrumental. E aí, cara, essa música foi tocada no Brasil, eu cantei até no meu casamento, e foi assim, foi uma música tocada em casamentos, em retiros, em serenatas nas janelas, né? Aquelas coisas e tal. E ela estourou. E o Novo Som, aí o Novo Som já não era banda de pop rock, o Novo Som era banda de pop rock romântica do Brasil, né? De gospel do Brasil. E aí vieram, as coisas foram chegando, a gente foi gravando, aí vieram tantas outras baladas, tanto que dia 11 agora a gente vai fazer uma live bem puxada para o romântico. A gente vai tocar acho que 11 ou 12 músicas românticas nossas. Uau. Ninguém tem 11, 12 músicas românticas, ninguém. Não, não conheço, né? Pelo menos eu não conheço. Virou uma marca, né? Virou uma marca Virou, do Novo virou. Som. Então tinha Você inclusive acredita que aquela a gente teve até que expectativa. ter cuidado? A gente teve até que ter cuidado com isso, Ramon, porque nós tivemos um convite numa época lá atrás, até de uma gravadora secular, para fazer uma banda romântica, até para vir na onda mesmo do Roupa Nova e tal, porque isso era uma coisa que interessante. Tinha o Yahoo também, galera que depois a gente até conheceu, fomos gravar, gravamos 2 álbuns no estúdio do Yahoo. Isso também para a gente tecnicamente foi muito legal. Ali conhecemos o Val Martins, a gente conhece o Sérgio Knust, que entra para a banda também, toca aí, deu um up técnico absurdo na banda também. Então a gente teve até que ter muito cuidado, porque teve uma época que a gente chegava, era uma coisa meio assim, né? De música romântica, de amor, romances, aquelas coisas, muita gritaria, né? A gente teve, falou, opa, calma, a banda é uma banda cristã, a gente também tem música evangelística, vamos dividir as coisas, né? Entendi. O pessoal até já pediu. O Val Martins é outro que eu também tá aqui na agenda, tá na lista. Deve sair uma live com ele O logo Volta aí mesmo, para contar a excelente história. compositor, excelente compositor, tem uma história muito legal com a rua, tem uma história de transformação de vida também muito bacana. E vocês participam, o meio dos anos 90, tanto São Paulo como o Rio, é um momento de explosão da música cristã, em termos, inclusive, assim, de público, de eventos, de Sim, vendagem. É um negócio, assim, é, impressionante. Muita gente, de fato, falava de vocês, eu ouvia em São Paulo, ouvia muito a respeito da questão de vocês com roupa nova, né? Do sim. estilo, da pegada. Como é que era isso para vocês? De que maneira isso chegava? Vocês tiveram, você falou do contato com o Yahoo, né? E acabou de comentar. Vocês tiveram contato com alguém, com produção, algo do Roupa Nova? Existiu algo assim? Ou vocês não curtiam muito esse tipo de comparação? Como é que era isso? Não, a gente nunca teve nenhum problema, até porque Roupa Nova sempre foi uma referência musical para o Brasil inteiro, a maior banda de música, né, do Brasil é o Roupa Nova, ninguém tira esse título dos caras, os caras são atuantes até hoje, né, tem músicas lindas, músicas muito bacanas, nunca vi, desconheço música do Roupa Nova que tenha alguma apologia para alguma coisa do mal, que foge ao nosso ritmo de sociedade. É assim. E eu acho até que essa comparação é pelas fontes que você acaba bebendo, né? A gente, por exemplo, sempre curtiu muito, como eu já falei, aquelas bandas lá atrás e tal, e com certeza o Roupa Nova teve essa influência também, dessa galera lá de fora, apesar do Roupa Nova ter uma idade ainda um pouco a mais do que o Novo Som, a galera ainda um pouquinho mais velha, mas a gente nunca, assim, dizer que a gente teve um contato, eu até conheço algumas pessoas do Roupa Nova e tal, mas dizer que a gente teve um contato artístico nunca quisemos ser o espelho do Roupa Nova, mas volto a falar, o que não seria A nada demais, qualidade. porque a referência é muito boa, melhor, né? Eu não queria ser referência de A ou B, que eu não posso falar lá. Eu ia ficar chateado, pô, disso aí, mas o Roupa Nova é maravilhoso. Mas eu acho até que o Novo Som tem uma diferença muito grande do Roupa Nova, musicalmente falando, que as músicas para cima do Roupa Nova são muito rockabilityzinho, né? Tem uma coisa, e o do Novo Som não, tem umas músicas até muito mais trabalhadas nessa questão de black music e os rocks e tal, né?
Agora o Roupa Nova em baladas é imbatível, né? É uma banda imbatível. E uma coincidência boa também que aconteceu pra gente, além de conhecer alguns caras do Roupa Nova, é que o Marcelo Rocha, que é filho do Cleberson Rocha do Roupa Nova, tocou com a gente quase 8 anos. Ah, Quase 8 anos. Mas assim, uma coincidência também, a família é extremamente musical. A família é extremamente musical. Né? O Márcio é baterista de mão cheia, o Marcelo é um super guitarrista, inclusive fez a live com a gente agora, porque ele mora aqui no Rio, apesar da gente estar com o Zequito Corrone lá de Minas fazendo guitarra agora de um tempo para cá. Com essa pandemia não deu para ele vir para fazer a live, o Marcelo assumiu aqui a live do dia 15 e vai estar assumindo também essa live eletroacústica. Aí, no caso, o Marcelo não vai atacar mais de guitarra, vai atacar de violão. Vai estar com a gente aqui, é o filho do Cleberson Rocha, do Roupa Nova. Mas assim, a gente nunca teve aquela ideia de imitar e tal, entendeu? É questão musical uma e seu Gil, coincidência entendi. boa. Torna falar, uma Muito. boa coincidência. Eu gostaria, né? Tipo assim, legal. Mas nada Qualidade específico, não. fantástica. É uma qualidade absurda. Vocês. E um diferencial também da banda que eu acho que é interessante falar para você e para a galera, assim, o Novo Som sempre foi muito ousado. Ele foi um pouco sempre um pouquinho à frente do seu tempo. Tanto que em 1993 para 94, a gente grava um álbum ao vivo que ficou registrado numa casa novíssima que o Roberto Carlos tinha inaugurado há pouco tempo, aqui na Dutra, que liga Rio ao São Paulo, São Paulo ao Rio, uma casa chamada Rio Sampa. Se eu não me engano, acho até que nem existe mais como casa de show. E a gente, logo depois que ela é inaugurada, naquele ápice da casa, o Roberto Carlos tinha inaugurado, a gente ousa gravar um disco ao vivo, cara. Na época, era uma dificuldade técnica absurda, né? Absurda. Mas a gente gravou e foi um dos registros mais maneiros que a gente teve. A gente gravou em 94 esse ao vivo um, depois gravamos em 97, 96, 97. No Imperator foi vídeo e áudio. O primeiro, na época ainda saía em VHS, depois virou DVD. Depois gravamos em 99 o segundo álbum ao vivo também, terceiro no caso, lá em Vitória, no Álvares Cabral, e também que foi uma experiência do caramba. Em 2006 a gente gravou um DVD em Manaus. Experiência, Novo Som sempre foi assim, pô, os caras vão gravar um DVD em Manaus, como assim? Os caras são do Rio. A gente leva uma equipe técnica enorme, mais de 10 mil pessoas. O primeiro álbum gravado de música cristã em Manaus foi do Novo Som, um acontecimento. Uau. Eu acho que a gente sempre teve um pouquinho assim à frente do tempo. Eu acho que isso também foi bacana pra gente. Eu acho que a gente vai levar esse rótulo aí pro resto da vida. Mesmo quando a gente É, e parar, a gente vai. chegou um ponto que, na verdade, vocês não tinham mais essa de ser uma banda do Rio, né? Era assim, é o sucesso estrondoso no É, Brasil inteiro, então era banda nacional mesmo, né? E nessa é. loucura dos anos 90, vocês ainda estão ali com a NS, e Sim. é muito evento, muito show, muito sucesso. Vocês, no início dos anos 2000, vocês entram. Provavelmente, no início dos anos 2000, a MK era a maior gravadora do mercado. Assim, Sem início dúvida. dos anos 2000 era a MK. Sem E dúvida. aí Sem vocês dúvida. entram na maior gravadora. Vocês também, você principalmente, já começa. Você também tem a questão de produção, inclusive com outras pessoas. E também vai iniciar a tua carreira solo. Você tem projetos solos interessantíssimos. Como é que você Sim. dava conta disso tudo? Novo som, produção, projeto solo. A gente trabalhava muito tempo, né? Despendia muito tempo do nosso dia a dia para isso. Esse projeto, quando a gente vai para a MK em 2000, a gente vai assim, como um grande boom de nome da época, né? A gente chegou lá com um grande status e tal, e a gravadora também sempre foi uma gravadora que nos deu toda a possibilidade técnica, financeira de fazer. O primeiro clipe em película, para quem não sabe, é uma imagem de cinema, é como se faz cinema. Hoje existem aplicativos que imitam a película, né? Mas o clipe de película, a película era um filme igual aquele filme antigo que você depois tinha que revelar. E era o caríssimo. O primeiro clipe de película da MK Music foi do Novo Som, uma música chamada Pra Te Conduzir.
A gente não foi uma exigência, mas foi um pedido nosso que a gente fosse fazer o primeiro clipe de película da gravadora. A gravadora, na época, gastou uma grana para fazer isso. Então, a gente sempre agradece muito a MK por todo o carinho que a gente teve lá. A gente ficou quase 10 anos ali naquela casa. O Novo Som é uma banda, um artista de poucas casas, a gente nunca se mudou muito, a gente sempre teve uma linha nessa situação. E a gente vai para a MK e ali eu desenvolvi um projeto também solo, paralelo, que foi um projeto maravilhoso, que eu tive assim, só tive prazer. Sabe aquele projeto que você faria para não ganhar um tostão? Eu faria sem problema algum, porque foi eu pegar as pérolas que eu cresci ouvindo e poder regravá-las, né, com um novo arranjo, com a minha voz. Para mim, uma responsabilidade muito grande, porque só sucesso. Uma coisa é você gravar uma canção inédita, né, que você está colocando a sua interpretação pela primeira vez. E outra coisa é você pegar a música do Vitorino Silva, música do Sérgio Lopes, do Marcos Góes, do Pastor Paulo César lá do Grupo Logos, música do Prisma, música do Marquinhos, sabe assim, música do Álvaro Tito, e regravar. Foi um projeto muito ousado, mas muito Quando você abençoador, pensou, muito lindo. quando você pensou nesse projeto, qual foi a primeira música que veio na sua cabeça, ou qual foi a música que te impulsionou a fazer esse Ah, projeto? cara, foi Bem Querer, do meu parceiro Marcos Góes. És o meu bem querer, meu mestre, e tudo que tenho e sou. Eu trabalhei com o Marcos na Rádio Melodia FM, eu fui diretor artístico da Rádio Melodia aqui no Rio, e trabalhamos juntos no mesmo departamento com o Marcos, que era muito amigo do Marcos até hoje. A gente está um pouco distante fisicamente, ele não mora mais aqui na capital. Mas e essa música eu sempre tive muita vontade de gravar. E uma outra também que foi do meu primeiro trabalho que eu também tinha muita vontade de gravar, porque quando o Logos ia na minha igreja eu ficava lá louco ouvindo, que é Autor da Minha Fé, né? Ó Pai, eu Hum. queria tanto ver meu Senhor descer e não me encontrar. Quer dizer, esse trabalho, o Canções de Eternas Canções, sinceramente, de cabo a rabo, da primeira até a última faixa, dizer que eu tenho uma preferida, todas eu fiz questão assim. Sabe aquela coisa que você escolhe, sabe? Poxa, é uma delícia, né? Você gravar um projeto onde você tem pérolas, você pega as melhores pérolas e reúne. Eu tive grandes amigos que fizeram essa produção comigo. Inclusive a galera do Novo Som teve comigo também sempre, a gente nunca teve nenhum problema com esse projeto paralelo, ajuda do próprio Vitor, do próprio Geraldo, gravei com tantas pessoas maravilhosas que estiveram comigo ali, muita gente, muita gente, muita gente. Isso, São cara, dois ou três? né? O quê? São três O, canções, Eternas são Canções, três. é um, dois e três, e eu gravei um Tá. projeto chamado Vou Continuar, que também tem algumas regravações, mas aí esse tem algumas canções inéditas, Vou Continuar. Tem um outro Gravei, por projeto exemplo, gravei seu. música, para você entender, eu gravei até do Logos, uma música que eu gravei com os meus filhos pequenininhos, eu pude registrar a voz deles nesse projeto, que é uma música chamada Minhas Mãozinhas, tá no Canções Minhas Eterna 2, se eu não me mãozinhas. engano. Minhas mãozinhas assim, bem juntinhas, só para falar com Jesus. Pessoal que de departamento de criança com certeza vai conhecer. Eu botei a voz dos meus 3 filhos cantando, cara. Eu pude registrar isso. Isso foi Que coisa maravilhoso. maravilhosa. Eu Isso falo o não tem nome preço. deles. Não tem preço. Não tem preço. Não tem. Isso é você também tem um outro projeto que foi um negócio assim, quando ele foi anunciado, que é a questão sua com o Kim, né? A ligação do Novo Som com o Catedral. Sim. Se pudesse falar um pouquinho aí dessa fase, de como foi essa estrada aí junto. O Novo Sonho Catedral, eles se fundem na sua formação. A gente tem a mesma idade, né? A gente tem a mesma idade. Quando o Novo Som surgiu, em 88, também surge o Catedral e vice-versa. O Catedral é uma banda aqui da Baixada Fluminense, região metropolitana do Rio, né? São os municípios que são colados aqui na capital. O Novo Som é uma banda aqui da capital, mas que sempre se esbarrava muito nas programações aqui, do Rio de Janeiro, dessa região metropolitana, e também é uma banda que cresceu demais. Ela já é uma linha mais roqueira, né? Uma onda bem, bem, bem puxada, e a gente acabou que também, como a gente se encontrava tanto, a gente acaba formando uma amizade pessoal. E isso foi, que acabou assim, um é padrinho de casamento do outro, os filhos cresceram juntos, nasceram muito próximos, eu e o Guilherme, que é o batera, somos vizinhos, assim, de bairro, entendeu? Aí é um churrasquinho ali, é um café aqui, as famílias crescendo juntas e tal. Teve essa ligação. Por isso que eu trabalho a MQA,
esse projeto que a gente gravou, esse DVD com o Catedral, que foi muito bacana, chamado MQA, porque é mais que amigos. Ele foi um projeto assim muito gostoso também de se fazer. Ó, o Guilherme até falou aí, ó. O Guilherme tá aí, ó. O Guilherme tá vendo a gente aí, Pô, Guilherme do Guilherme. Catedral, botou isso aí. Ah, tá aí, Guilherme. Olha só, o pessoal me pede Aí, muito tá aí. Catedral também. Eu vou conversar com o Guilherme, porque é Eu uma vou, das eu bandas vou, que eu ainda não tenho registro. eu vou te passar o contato do Guilherme aqui para você falar com ele. Olha Aí, aí, o pessoal do Catedral tá nascendo aqui a live, hein? Esperem. é, aí o que acontece? Foi um projeto também muito gostoso de se fazer, porque não foi só um projeto de música, foi um projeto de amigos, literalmente. MQA, mais que amigos. Na verdade, o nome original do projeto era Mais que Amigos Irmãos. Era MQA igual a irmãos, né? O projeto todo tem esse Ok. nome. Mas aí MQA, uma coisa e tal. E foi muito gostoso também, porque, assim, uma banda também de vários sucessos, né? E aquela ideia que a gente teve foi também para variar uma ideia fora do tempo, a precursora das duas bandas em 4 músicas voltarem as bandas todas com 2 bateras tocando e as bandas todas ali juntas. Isso foi uma coisa, pô, É um- caramba, né? Caramba e tal. Se eu não me engano, quem tinha feito na música popular era o Titãs e o Paralamas. Eu acho que eles fizeram um projeto parecido, alguma coisa assim. Mas no meio da música cristã não tinha isso, cara. E a gente fez não isso tinha. também. Quem fizer Rapaz, agora já é imitador. já tá aí, né? Vocês abriram e abrindo tendências e É caminhos verdade, sempre, né? é verdade. Tá certo. E nessa quarentena, nessa época agora, nasceu alguma música? Tem alguma coisa aí surgindo? O projeto, É, é, eu tenho no meu projeto solo eu tô com uma canção que eu regravei, mas a gente teve um probleminha, eu vou ter que refazer alguma coisa em estúdio, porque a gente gravou um clipe e tivemos um problema de sincronização, que eu regravei no projeto solo, vou lançar daqui a pouco, assim que isso acabe, agora parou tudo, uma regravação da música Jesus is Love, do The Commodores, com a versão original que foi feita pelo Rebanhão na época, Jesus é Amor. A gente regravou essa canção, e o novo som está com um projeto, só que agora engavetado, parado ali, por causa dessa pandemia, que está virando um pandemônio, né? Assim. E a gente está com um projeto na minha época a gente falava participações especiais, agora é feat, né? Feat. Chamar a ficou galera para moderno, cantar. ficou novo? A gente, pela primeira vez, o Novo Som vai fazer isso. A gente chamou, tem 5 músicas inéditas que a gente chamou o PG, já está gravado, Novo Som e PG. A gente chamou também a dupla André e Felipe, também gravaram uma música com a gente. Esse projeto tem Sérgio Lopes, que ainda a gente vai fechar ainda a gravação com ele, mas vai ter o Sérgio também. E temos mais 2 músicas que a gente vai convidar, outros que a gente ainda não tá, mas a música do PG já estava pronta para ser solta, o PG já estava marcado aqui para vir em março para o Rio, para que a gente pudesse gravar o clipe. Só que aí fechou tudo e aí tivemos que protelar. Mas tá na gaveta. O pessoal até falou, poxa, a música já está pronta, por que a gente lança a música nas plataformas digitais, só a música, um super rock bonito pra caramba, muito, muito um rock melódico, bacana, o PG canta pra caramba, né? E tem uma veia muito roqueira desde a época da Oficina. E, assim, tava tudo pronto, a gente pensou até em lançar a canção, mas a gente prefere lançar com um clipe, né? Que hoje isso também é muito importante para mídia, você lançar paralelamente o clipe, né? Tá certo. Tô olhando aqui, agora que eu vi o tempo aqui, rapaz, É, está acabando. daqui a pouco Quero tem que acabar, senão. agradecer, quero agradecer do fundo do coração essa honra que você deu de conversar um pouco com a gente, né? Beleza. A turma que entrou aqui, essa live vai ficar salva aqui, eu vou subir para o YouTube, enfim, é só se inscrever no Música Cristã no Brasil. Amanhã eu vou fazer com o PG e com o Natinha, lá do pessoal de São Paulo. Pois Manda um é. abraço para ele lá, manda um abraço pro meu brother PG, um beijo grande para você, Ramon, um beijo grande de toda da igreja aí, Deus abençoe, parabéns pelo projeto, um beijo para essa galera linda que está sempre acompanhando a gente aqui, ó. Depois eu vou pegar com você, Ramon, isso aí para colocar lá no meu canal de YouTube. Valeu? Um abraço. Fechado, com certeza. Gente, um abraço, até a próxima viagem. Obrigadão para todo mundo. Valeu, Alex. Valeu.